Bem-vindos ao espaço de comentários com Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, muito boa noite. Muito bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores. E a todos, um abraço. Bem, esta semana o Sérgio Vieira vai tecer comentários em torno de 3 temas que marcaram a semana. A proposta de revisão da Constituição que foi proposta pela RENAM e a Assembleia da República chumbou. O seu artigo de opinião que publicou no jornal O País, de terça-feira, e também o Plano Econômico Social e Orçamento para 2016. Sérgio Vieira, o Governo apresentou ontem a proposta do Plano Econômico Social e Orçamento de Estado para 2016. E hoje a Assembleia da República aprovou com a maioria de votos da Frelimo o Orçamento de Estado, que é a expressão financeira do Plano Econômico Social. Segundo a Frelimo, estes instrumentos refletem aquilo que são as necessidades moçambicanas. Já a oposição fez uma apreciação negativa, não só porque não reflete a realidade moçambicana, como também dizem que não está claro como se vai combater a pobreza. Sérgio Vieira, qual é a sua percepção em relação a estes 2 instrumentos? Posso dizer que o plano e o orçamento são o plano e o orçamento possíveis na situação atual, em que claramente o ministro Maleiane e outros membros do governo afirmaram que encontraram cofres vazios. Uma parte da oposição é extremamente desonesta quando fala de que o plano e o orçamento não correspondem. Quando eu ando a destruir caminhões, quando eu ando a atacar populações, quando eu ando a impedir as senhoras de irem ter o parto na maternidade, as crianças de irem à escola, os camponeses de cultivarem, alguma coisa estou a fazer que põe em causa a economia nacional, que força o retraimento do investimento, que seja estrangeiro, que seja moçambicano. Por consequência, é desonestidade uma afirmação dessa natureza, sobretudo quando parte de uma organização que ao longo da sua história nem meio minuto apresentou um relatório e contas nas instituições que compõem essa organização. Sobretudo quando todos sabemos que aquela chuva de secretários-gerais que por lá andaram, todos eles se demitiram a partir de um certo momento, porque não tinham conhecimento das contas. O modo que eu posso dizer é este aspecto, mas é evidente que a situação é preocupante. Posso dizer que se sobe o preço do pão, se sobe o preço do óleo alimentar, se sobe o preço do arroz, e já subiu, da batata, e já subiu, se é retirado o subsídio dos combustíveis, obviamente que tem efeitos no transporte. Sobretudo, no momento em que toda a informação que temos é que o barril do crude, do petróleo, está a $40. Menos de 1/3 do que era há uns 2 ou 3 anos, que estava nos 110, 120. Isso tem efeito na vida das pessoas. Eu talvez possa apertar um pouco o furo e abster-me de um café, abster-me de uma cerveja. Mas há outros que, se apertarem o furo, cortam a coluna. Sobretudo que estamos a entrar no período das festas, sobretudo porque logo a seguir às festas começa o ano letivo, há fardas, há propinas, há livros escolares
que dizem serem distribuídos gratuitamente nas escolas públicas, e lá não vamos encontrar, vamos encontrar à venda nas ruas. De modo que eu creio que vamos passar por um período extremamente doloroso e difícil, que pode originar instabilidade social. Há um ponto em que a oposição referiu, que é a questão da distribuição de recursos a nível de setores e por região. O que a oposição diz é que há uma tendência em atribuir mais recursos para as províncias em que a Frelimo ganhou, como por exemplo Gaza, em detrimento de Sofala e Zambésia. Do seu ponto de vista, será que os recursos estão distribuídos de forma equitativa? Primeiro, não se distribuem nunca recursos de forma igual. A população é diferente. As necessidades são diferentes. Então, procura-se distribuir de maneira equilibrada. A acusação de que Gaza recebe mais dinheiro do que a Zambésia, os números não mostram isso. Em contrapartida, há uma previsão que provavelmente na zona de Gaza vai haver inundações. Como pode haver noutras regiões. Então tem que se ter em conta esses fatores. E quando se põe em causa, não, porque ali teve menos votos, ali teve mais votos, os factos não mostram isso. Há uma distribuição equilibrada, conforme as necessidades de cada setor, de cada província. E as previsões que fazemos sobre as situações possíveis que vão ocorrer nessas províncias. Secas num, inundações noutros, é preciso ter em conta. Olhando para estes dois instrumentos, tanto o Plano Econômico Social quanto o Orçamento de Estado, na sua perspectiva, o que é que eles trazem de diferente que vai levar ao desenvolvimento do país, que é o que se pretende? Bom, com tiros há pouco desenvolvimento. Os anos em que houve grande crescimento foram anos em que não andaram a disparar tiros. E nós sofremos as sucessivas agressões da Rodésia, da África do Sul, das criaturinhas que eles criaram e que depois se autonomizaram e querem dar ordens ao país inteiro. Há que resolver estas questões, dialogando, desarmando. E vamos seguir para o nosso próximo tema, para os seus comentários, e será sobre a sua carta a muitos amigos, sobre pagar a pilhagem. Diz no seu artigo de opinião que Moçambique precisa de uma operação lava-jato, como aconteceu no Brasil, para o bem da pátria. Por quê, Sérgio Vieira? Eu penso que há muitos fatores sobre isso. Vou-lhe dar um exemplo. Há muitos anos, eu era governador do Banco de Moçambique. O secretário de Estado das Pescas, Tenreiro de Almeida, veio falar comigo. Disse que precisava de comprar uns barcos de pesca. Disse, ok. Há uma necessidade objetiva, temos as costas, temos isto. Mas diz uma coisa, tripulações. Estamos a formar. Aonde é que estão a formar? Estamos a formar em Angola, nos barcos angolanos, nos barcos pesqueiros angolanos e nos barcos pesqueiros soviéticos. Ok. Quando estiverem prontos, vem dizer. Vieram os relatórios. Disse agora, Tenreiro, tu vais com os teus colegas técnicos para ver os barcos. Porque eles não vão pescar no Oceano Atlântico. Vêm pescar aqui, neste canal de Moçambique. Ver se tudo corresponde à realidade. Sim, senhor. Foram, verificaram, sugeriram modificações. Foram aprovadas. Então, vamos para lá.
Assinei os documentos. E a tripulação seguiu para lá. As tripulações. Em cada tripulação vinha um francês. Não vinham dois nem três, vinha um. E quem navegou foram os moçambicanos. Quando chegaram cá, os franceses deram um relatório. Tripulações impecáveis. E começaram a pescar imediatamente e pagaram-se a si próprios. Aparentemente, a Ematum está a pescar atum no lodo do cais onde estão os barcos atracados e sem qualquer previsão de pescarem. Agora, um segundo aspecto é saber como definir as prioridades. Vamos dizer assim. Dizem-me que a ponte da Catembe custa 800 e tal milhões de dólares. Para a direita, para a esquerda, não tenho os números presentes, mas é à volta disso. Eu pergunto, província por província, todas as capitais de distrito têm um acesso decente à sede da província? Na minha terra, e do Zumbo para Tete, agora que vão começar as chuvas, ir socorrer Mutarara, tens que passar via Malawi. Ir para Moeda. Como? Cuamba, Lixinga. Como? Mil exemplos que podemos dar. Em Gaza, em Maputo, província. Por favor. Quantos anos esteve parado o drift ali no Umbeluzi? Repararam este ano, há pouco tempo. Quantos anos esteve parado? Seria a ponte da Catembe uma alternativa verdadeira? É para quê? Quantas pessoas vão à Ponta do Ouro para a praia? Para aqueles que pretendem especular terrenos na Catembe, é uma coisa boa. Não sei se era a prioridade das prioridades. Mesmo nisto, fez-se a ponte de Caia, que liga as duas margens do Zambeze em Caia. Fez-se a ponte de Caçoende, que liga as duas margens do Zambeze. Ora bem, sempre se falou na necessidade da ligação ferroviária entre o centro e o norte do país. Caia não tem a possibilidade de fazer isso. A ponte de Caçoende em Tete também não tem a possibilidade de fazer isso. E, neste momento, a estrada que liga a Marara até a estrada principal, que vai para o Moatize, Zobo, etc., está praticamente destruída, porque passam diariamente centena e meia de caminhões gigantes carregados de carvão para irem pôr na estação de caminho de ferro de Moatize. Então, como é que definimos as prioridades? Como é que definimos o investimento? Fazemos edifícios faraónicos. Cada ministério, edifícios gigantes. Tribunais gigantes. Desculpa, as conservatórias de registro, onde está a tua certidão de nascimento, a tua certidão de casamento, a certidão de nascimento dos teus filhos, etc., a certidão de óbito da A ou B, eu estou sem certidão de nascimento. Ardeu. Ardeu. O Ministério da Agricultura ardeu por 2 vezes. O que é que vai acontecer ao arquivo histórico, que é dos mais preciosos que temos no continente? Quais são os meios para prevenir o fogo?
Qual é a capital provincial que tem bombeiros? Um corpo de bombeiros. Eu digo, estas questões são alarmantes. Como é que definimos as prioridades? Ou, porventura, a definição de prioridades tem a ver com algumas discussões por baixo da mesa. Notei que há uns tempos atrás o Presidente da República insurgiu-se contra a destruição do Parque dos Continuadores. Recebi a boa notícia que que se reabilitou já o Jardim de Tonduro. Quero ver se não vão encher aquilo de barraquinhas, de cerveja e de álcool para as criancinhas. Bom, estes pontos têm que ser vistos, têm que ser examinados, ponderados. Havia uma Comissão Nacional do Plano, e mesmo quando havia o Ministério do Plano, havia uma comissão interministerial em que se discutiam as propostas que vinham de A, B, C, D. Ponderávamos, víamos as prioridades. Não era acordar de manhã e eu faço isto, eu faço aquilo. Quero acrescentar esta cidade, não é por acaso que tivemos campeões de basquete, campeões de futebol, de tudo. Tenho uns amigos agora que estão a organizar o desporto para futebol para os cegos, futebol para portadores de deficiência e outras provas, e atletismo. Mas qual é o apoio que eles têm? Houve reações negativas a esse artigo que você mencionou. Bom, fundamentalmente inspiradas pelos pobres desgraçados desempregados do G40 e por um jornalista que, traindo a dignidade da sua profissão, se tornou um porta-voz de um criminoso que desapareceu do país quando estava em liberdade condicional. Bom, fora disso, de toda a parte, me apareceram mensagens. Na rua, pessoas vêm falar comigo, abraçando por causa desse artigo. Significa que ele tocou problemas essenciais. Eu não estou a dizer que era a Bíblia Sagrada, o Alcorão. Não. Mas tocou realidades. Mexem com a sociedade. Sérgio Vieira, ao dizer que Moçambique precisa de uma operação Lava Jato, está a assumir que a corrupção ao mais alto nível no país. Quem é que devia conduzir esta operação? O Gabinete de Combate à Corrupção, o Ministério Público, o Tribunal Supremo? Quem? E acha que esta instituição teria independência suficiente para conduzir esta operação? Há um gabinete de luta contra a corrupção e há uma Procuradoria-Geral. É sua tarefa legal. É sua obrigação legal. Se sentem que há pressões para bloquear o trabalho, apresentem a demissão. Apresentem a demissão. E digam em público, demiti-me porque não me deixam investigar. Diz no seu artigo que as pilhagens de que fala no seu artigo, quem foram os responsáveis? Eu não investiguei, mas que houve pilhagens, houve, que a dívida subiu absurdamente de 1/3 nos últimos 2 anos, ou 3 anos, subiu em mais de 1/3. Investiguem. Eu não sou investigador, não sou Ministro da Economia, não sou Inspeção-Geral de Finanças, não sou o Gabinete de Luta contra a Corrupção, não sou a Procuradoria-Geral da República. Mas se há indícios, investiga-se. Diz também que nas celas só há lugar para o dito pilha-galinhas e vendedor de charros. Acha que estas detenções que são feitas dos pilha-galinhas têm alguma coisa a ver com os que estão a dirigir, com os dirigentes deste país? Hoje há um amigo
que me mandou umas caricaturas. Vê-se, o indivíduo diz, eu roubei 190 milhões. Está um ao lado do outro que diz, eu roubei 300 milhões. Sim. Está um terceiro ao lado que diz, eu roubei $1 bilhão. E depois vê-se o indivíduo atrás das grades de uma cela. Eu roubei uma galinha. Também diz que pouco interessa quem pilhou meia dúzia de milhões de meticais. Fundamental é quem se beneficiou direta e via familiares e subordinados de centenas de milhões de dólares e muitos bilhões de meticais. Está a referir a alguém específico, a algum setor? Não estou a falar de A nem B. Não compete a mim verificar quem é A ou quem é B, mas que há este descalabro, que é factual, que está no preço do arroz que tu estás a pagar. Os cofres que ficaram esvaziados, as obras faraónicas que se fizeram. Então, há que investigar. Eu não estou a dizer que é o António, ou o José, ou o Joaquim. Estou a dizer, toda a gente fala no chapa, fala no café, falam no bar, falam no restaurante, falam nas repartições, falam entre vocês, jornalistas. E seguimos para o nosso último tema de comentários, que é a revisão pontual da Constituição. A Frelimo chumbou esta semana o projeto de revisão pontual da Constituição da República, submetida pela RENAM, que pretendia transformar 6 províncias do país em autarquias. Segundo a RENAM, este documento era um caminho para a estabilidade política e militar no país. Sérgio Vieira, qual é a sua opinião? Olha, começo por dizer que o que diz a RENAM e a verdade, há alguma contradição profunda. O senhor Jacama, em Roma, assinou um acordo com a mão dele, em que dizia que depois das eleições de 94 desaparecia a chamada Guarda Presidencial. Está assinado, escrito, por ele, não foi escrito pela avó nem pela bisavó, por ele. O que é isso de federalizar o país? Já nos esquecemos o que eram as querelas regionais? Porque é que tão poucos soldados portugueses, ou franceses, ou ingleses, conquistaram a África? Cada chefe local lutava para dominar o outro chefe. Eram instrumentalizados pelos invasores. E hoje cá o cheiro de petróleo, há cheiro de gás, há cheiro de tantalites, há cheiro de gravites, há cheiro de ferro. Podes ter a certeza que vai haver apoios para dividir e reconquistar o nosso país, nem que seja dividindo. E mais, vamos dizer assim, eu sou da província de Tete. A Renamo teve a maioria dos votos em Tete, mas não teve a maioria em todos os distritos. Então, vai governar também naqueles distritos em que esteve em minoria? Qual é a lógica? O que é isso de federalizar um país? Dividir para reinar? Eu ouvi em pequenino, quando 2 gafanhotos começam a lutar entre si, o corvo agarra 2 ao mesmo tempo. Essa revisão, essa tentativa de transformar províncias em autarquias, é uma encomenda externa. E é também para satisfazer um ego totalmente narcisista de um órfão do apartheid. Sérgio Vieira disse há pouco que o Acordo de Roma previa o desaparecimento da Guarda Presidencial. Sim. A minha pergunta é, o que aconteceu na Beira
quando cercaram a casa de Afonso Dhlakama, é resultado deste acordo? Eu penso que Dhlakama não cumpriu o acordo. Não honrou a sua assinatura. E é por isso que aparecem os homens armados da Renamo em várias partes do país. Não é um homem honrado. Quem assina, toma um compromisso, jura e não cumpre, é desonesto. É isso que eu posso dizer. Bom, que pacificamente se desarmem os homens, ótimo. Esteve aqui uma missão durante 2 anos da Hemochina. A Renamo não apresentou meio nome para ser integrado. Em 94, o número de pessoas que eles apresentaram para serem integradas nas Forças Armadas e outras instituições era inferior àqueles que eles tinham. Como é que olha para o desaparecimento do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, da arena política? Não desapareceu. Faz parte da estratégia dele para amedrontar as pessoas e a sociedade. Ainda no outro dia teve aí a mandar uma mensagem lá para a Conferência da Juventude, ou não sei quantos. Não desapareceu. E, por favor, com tudo aquilo que são os sistemas tecnológicos atuais, era tão fácil localizá-lo. Mas a minha questão não é onde é que ele está, é o desaparecimento da vida política. Sim, mas ele não aparece na vida política. Sim. Nunca foi a uma sessão do Conselho de Estado e é membro do Conselho de Estado. De vez em quando aparece em Maputo ou na Beira, faz um comício e vai-se embora. O que é isso? Que dirigente é esse? Dirige o quê? Voltando à questão da proposta da Renamo que foi chumbada pela Assembleia da República, tendo em conta que a Assembleia chumbou e que a Renamo disse que este era o único caminho para a estabilidade no país, que outros caminhos é que nós temos para alcançar a tão almejada paz em Moçambique? Com certeza que dividir o país não é um caminho para a estabilidade. O resto pode-se discutir, mas dividir o país nunca foi caminho para a estabilidade. Já vivemos divididos. Por isso Portugal conquistou Moçambique. Por isso a França conquistou muitas partes da África. Por isso a Inglaterra conquistou muitas partes da África. Porque estávamos divididos. Por isso, as transnacionais estão a fomentar e a financiar tudo o que pode dividir um país. Que seja em Moçambique ou noutros países. Vejam o que está acontecendo na Nigéria. Agora querem outra vez retomar a questão do Biafra. Está lá o petróleo. Pois é. As suas últimas considerações, Sérgio Vieira, mesmo para encerrarmos este espaço de comentários. Últimas considerações. O que mais quer deixar de ficar? Eu penso que Moçambique necessita de paz. Só com a paz há prosperidade. Só com a paz se pode fazer efetivamente uma luta contra a pobreza. Só com a paz teremos a autoridade moral e a capacidade de liquidar a corrupção. Muito obrigada, Sérgio Vieira. Assim foi o espaço de comentários com Sérgio Vieira.